Olá, aqui é o professor Nelson. Sejam bem-vindos. Vamos ver a aula 2 dos números racionais. O conjunto dos números racionais é conhecido popularmente como conjunto das frações, porque números racionais é, por definição, todo número que eu posso escrever na forma de uma fração, onde o numerador é um número inteiro e o denominador, a parte de baixo, é também um número inteiro, porém diferente de zero. Especificamente nesta aula, nós vamos ver adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Efetuar as operações com frações. Esse exercício é o exercício que foi proposto na aula 1 de frações. Na primeira aula de frações, foi proposto lá no final esse exercício aqui. E é uma soma de frações que tem denominadores diferentes, observe. Então, não dá para somar direto, porque sempre que eu tiver denominadores diferentes, eu preciso reduzir ao mesmo denominador comum, porque aí, sendo comum os dois denominadores, nós conservamos o denominador e somamos os dois numeradores aqui. E para isso, eu vou usar o conceito de frações equivalentes. Nós vamos resolver aqui de uma forma bem conceitual. Depois, na prática, nós faremos utilizando o menor múltiplo comum. Mas aqui vamos fazer lembrando o conceito de frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? Frações equivalentes a meio. Se você dividir 1 por 2, lembra que vai dar 0,5. Use uma calculadora, você comprova. O que é uma fração equivalente a meio? É quando você multiplica o numerador e o denominador da fração pelo mesmo natural. O mesmo natural diferente de zero. Se eu multiplicar por um k natural diferente de zero em cima e embaixo, vai dar equivalente. Exemplo, multiplica por 1 em cima e embaixo, dá meio. Vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Vamos multiplicar agora por 3. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 embaixo é 6. A fração 3 sextos. E assim por diante. Multiplica por 4 em cima, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Todas essas frações e as demais, que são muitas, são infinitas na verdade, é só multiplicar por qualquer natural em cima e embaixo pelo mesmo natural, fazendo a divisão com uma calculadora, que eu já disse que é um instrumento muito importante de aprendizagem. 3 divide por 6 ou 4 divide por 8, sempre vai dar 0,5. Ou seja, todas as frações são iguais, representa o mesmo número meio. A forma de fração representa o mesmo número decimal meio, que a gente fala de conjunto das frações equivalentes. Lembrando que as frações equivalentes são iguais. Agora, vamos encontrar as frações equivalentes a 5 sobre 6, que são iguais a 5 sobre 6. Então, multiplique em cima e embaixo por 1. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 6 é 6, 5 sextos. Multiplica por 2 em cima e embaixo. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6 é 12. 10 dozeavos é equivalente a 5 sextos. Multiplica por 3 em cima e embaixo. Tem que ser pelo mesmo número. Vamos ressaltar bem isso. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Todas essas frações são iguais. Pega a calculadora para ganhar tempo, divide 15 por 18. Quanto é que dá? Depois divide 5 por 6. Você vai encontrar uma dízima, 0,833. Todas as frações são iguais. Então, eu poderia perfeitamente colocar no lugar dos 5 sextos qualquer uma dessas frações que são iguais. Agora, as frações equivalentes a 1 quarto. Quais são? 1 quarto multiplica por 1 em cima e embaixo, evidentemente dá 1 quarto. Por 2 em cima e embaixo, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8. Por 3, 3 vezes 1, 3 em cima, embaixo 3 vezes 4, 12. E assim por diante. Por 4 em cima e embaixo. E agora, eu vou deixar como desafio, vamos dividir o numerador pelo denominador. Pega 2, divide por 8. Pega 1, divide por 4.
Lembrando que numa prova normal ou no vestibular, para comprovar isso, você vai ter que fazer a conta de maneira com papel e lápis. 1 divide por 4 dá 0,25. Pode comprovar. Agora vamos substituir a fração 5/6 por uma fração equivalente a ela e a fração 1/4 por uma fração equivalente a ela, mas que tenha o mesmo denominador. Olhando com calma, nós percebemos que 5/6 e 1/4 tem aqui o 10/12 e tem o 3/12 que tem o mesmo denominador. 10/12 equivalente a 5/6. 3/12 equivalente a 1/4. Tem o mesmo denominador. Então, no lugar dos 5/6, siga a flecha, eu coloco igual a ela, equivalente a ela, 10/12. Mais, no lugar do 1/4, eu coloco a fração equivalente a ela, 3/12. Siga a flecha. 1/4 eu substituo por 3/12. Pronto. Reduzimos ao mesmo denominador comum por esse processo, que evidentemente é longo. Você não vai fazer a toda hora ele dessa maneira, mas é bom fazer pelo menos algumas vezes para formar o conceito. Agora eu posso somar. Eu conservo o denominador, veja bem, eu vou escrever aqui denominador 12, não é para somar aqui, aqui você conserva o denominador e vai somar sim os numeradores. 10 com mais 3 dá 13. Então a soma dessas duas frações aqui está a resposta. 13/12 é a resposta. Está aí através do conceito de frações equivalentes. No próximo slide, a gente vai resolver utilizando o processo mais rápido, que é calcular o menor múltiplo comum. Vamos resolver o mesmo exercício por um processo geral agora. Poderíamos ter duas frações, 3, 4, qualquer quantidade de frações eu poderia ter e somar ou subtrair. É o processo que tem denominadores diferentes. Então, aqui você tem denominadores diferentes e o que você tem que fazer é reduzir as frações ao mesmo denominador comum, utilizando o processo de mínimo múltiplo comum. É um dispositivo que vai calcular quem é o menor múltiplo comum entre os denominadores. No caso aqui, menor ou mínimo múltiplo comum entre 6 e 4. Nós dispomos o 6 e o 4 através de uma linha, separado por vírgula aqui. E aqui nós colocamos uma barra vertical e vamos fazer divisões simultâneas, né? São divisões simultâneas aqui pelos números primos. O menor número primo é o número 2, porque o número 1 não é primo. Se eu dividir por 1 os dois números, vai dar a mesma coisa. Então, eu vou começar dividindo por 2, que é o único par que é primo. Vamos fazer 6 dividido por 2, vai dar uma divisão exata. Então, eu faço assim, sempre divisões que tem que dar exatas. 6 dividido por 2 é 3. Eu coloco 3 aqui abaixo. Agora, 4 dividido por 2 dá 2, coloco aqui abaixo. Aqui ficou na linha 3 e 2. Enquanto tiver número que é divisível por 2, eu vou continuar dividindo por 2, até esgotar todas as possibilidades de você dividir por 2. Então, o 3 dividido por 2 não dá uma divisão exata. Quando não dá divisão exata, você pega o número, no caso 3, e simplesmente abaixa, copia abaixo, sem fazer a divisão. Mas o 2 que está aqui, dá para dividir por 2. 2 dividido por 2, a divisão, o quociente é 1. Coloco o número 1 aqui. Agora você percebe que 3 e 1 esgotou as possibilidades de você dividir por 2. Mas aí você vai pegar o número primo imediatamente maior que 2, que é o 3. Aqui tem 3. Vamos colocar então o 3 e dividir tudo por 3. Claro que aqui, ó, 3 dividido por 3, aqui vai dar quociente que eu coloco abaixo, dá 1. E o 1 aqui, que já conseguimos 1, copia. Este processo, esse algoritmo ou dispositivo, também chamado de algoritmo do menor múltiplo comum, ele termina quando você consegue 1 em todas as colunas. E quem é o menor múltiplo comum? É o produto desses números todos aqui.
é fazer a multiplicação 2 vezes 2 vezes 3, assim. Eu pego 2 e multiplico por 2, e multiplico o resultado por 3, como está indicado aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3. O menor múltiplo comum, está aqui o resultado. Menor múltiplo comum de 6 e 4 é o produto. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. Aqui está o menor múltiplo comum, que vai ser o denominador comum das duas frações equivalentes. Então, o que eu faço? No lugar aqui dos 5 sextos, onde está 5 sextos, eu vou colocar uma fração equivalente com um denominador comum 12, que é o menor múltiplo comum. No lugar do 1/4, esta outra fração, vou colocar outra fração com um denominador comum 12, que é o chamado denominador comum. Agora, respira, que é um processo que valerá sempre. Qual será o numerador de cada fração? Eu pego o menor múltiplo comum, que é 12, que eu acabei de calcular, e divido pelo denominador antigo. 12, eu vou dividir pelo denominador antigo, através aqui desta simbologia. 12, siga a flecha, você divide pelo número 6. 12 dividido por 6 dá 2. Este resultado você vai multiplicar por 5. Então, multiplica por 5. Deu quanto? 10. Vamos conferir. 12, siga a flecha, dividido por 6, dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Coloca aqui no numerador da nova fração. Então, o numerador é 10. 10 dozeavos, eu juro que é igual a 5 sextos. Quem não acreditar, por favor, faça o teste São Tomé. Pega uma calculadora e divide. Divide 5 por 6 e divide 10 por 12. Vê se vai dar o mesmo número. Isso é importante para a aprendizagem, esse teste. Agora, qual será o numerador desta fração que tem denominador 12, equivalente a 1/4? Vamos pegar 12 e dividir por 4. Siga a flecha. 12 dividido por 4 costuma dar quanto? 3. E 3 multiplica por 1. 3 vezes 1 dá 3. O novo numerador é 3 dozeavos. 1/4 tem uma fração equivalente 3 dozeavos. Pode comprovar fazendo as divisões. Pronto. Eu tenho aqui a soma de duas frações com o mesmo denominador comum. Qual que é o processo aqui? Eu conservo o denominador 12. 12 conserva, não soma, e somam-se os numeradores. 10 com mais 3, 13. Está aí o resultado, é 13 dozeavos, que nem o anterior. Esse processo é mais rápido. Existem outros processos, outras dicas para duas frações que nós ensinaremos nas próximas aulas. Se você gostou da resolução da aula, muito obrigado, tá? Dê um like para nós. Até a próxima.